Salve, salve galera, tudo belezinha? Meu nome é Felipe Panegali e hoje nós vamos embarcar em mais uma aula de desenvolvimento de sistemas para a internet. Bom pessoal, então hoje nós vamos trabalhar com os tipos básicos de blocos de looping. O que seria isso? São as repetições. No Java nós temos então três repetições: for, while e do while, certo? Então primeiramente vocês vão criar um novo documento, clicando no botão direito aqui na página de exercício, new JSP file. O primeiro exercício então, ou o primeiro loop que vocês vão trabalhar vai ser com o for, certo? Então o nome o file name pode ser for e finish. Feito isso, o título nós vamos colocar exercício for, certo? Vamos trabalhar então com esse tipo de repetição. E o que nós vamos fazer? No HTML tem uma tag chamada font size. Esse font size é o tipo da fonte, o tamanho da fonte, a cor dela, certo? Nós vamos trabalhar então do tamanho da fonte de 1 a 6. E como nós vamos fazer isso? Para não ter que escrever 6 vezes o font size do 1 até o 6, nós vamos utilizar o for para isso. Então primeiramente aqui em body nós vamos abrir a tag font, certo? Color, vou colocar aqui um azul e o meu size, ou seja, o tamanho da minha fonte, certo? Nesse momento aí nós não temos o nosso tamanho, porque nós vamos ter que criar um scriptlet que faça mudar automaticamente esse meu size. E como nós vamos fazer isso? Então acima de font nós vamos abrir o nosso scriptlet. Vamos utilizar então o for, abre parênteses. O for trabalha da seguinte maneira: nós vamos ter um valor inicial, um valor final e um incremento ou um decremento. O que seria isso? Nós vamos incrementar um valor, por exemplo, nós queremos incrementar de 1 em 1. Vai para 1, 2, 3, 4, queremos de 2 em 2, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, certo? Ou decrementar esse valor, deve ser um número alto para o número menor. Nós queremos decrementar de 10 para 0 em número 1, por exemplo, vai ser 10, 9, 8 e assim por diante, certo? Então, primeiro vamos ter que dar um valor inicial. Então, meu font size inicial é igual a 1, certo? Ponto e vírgula. Então, nós temos o inicial, nós vamos ter então o final. Vamos colocar um font size igual a 6, porque eu quero que comece em 1 e termina em 6. Então vamos ter 6 tamanhos de fonte. E um incremento de 1 em 1. Então vamos dar mais um font size. Mais, certo? Feito isso, nós devemos fechar parênteses. Está aberto, só fechar aqui. E vamos abrir chaves. Por que abrir chaves? Pelo simples fato que nós vamos trabalhar esse laço de repetição, nós devemos trabalhar então dentro desse font size. Ou seja, eu abri meu for, eu vou trabalhar com font size, então eu devo fechar esse meu scriptlet. Fechando esse meu scriptlet, o que ele está querendo dizer aqui? Que eu vou repetir de 1 a 6, somando de 1 mais 1. Então vou repetir 6 vezes essa minha fonte, certo? Entre parênteses, então, já que nós criamos o nosso font size, então aqui dentro de size eu vou largar a nossa expressão, certo? E o que eu quero que apareça aqui? O nosso font size. Na primeira vez que ele executar, ele vai ser 1 até chegar a 6.
Note o seguinte, se eu declarei em minúsculo, vai ser em minúsculo. Se eu declarei em maiúsculo, vai ser em maiúsculo. Porque font size com S maiúsculo e com S minúsculo são diferentes. Uma vez que o Java ele é case sensitive, ou seja, ele difere do minúsculo para o maiúsculo, certo? Feito isso, ainda não está pronto, porque nós temos que declarar esse font size. E como nós vamos declarar? Então nós vamos abrir uma tag de declaração. Nessa declaração, então nós vamos ter que colocar o que é o nosso font size. Ele vai 1, 2, 3, não tem vírgula, então ele é inteiro. Então inteiro e font size, ponto e vírgula. Declarei meu font size, certo? Vou salvar. Notem o seguinte, se eu largar meu font size dessa maneira, ele vai dar um erro. Por quê? Pelo fato que ele não pode, como eu tinha comentado anteriormente na aula passada, se eu deixar só igual, eu estou atribuindo 6 ao font size. Se eu colocar igual, eu estou dizendo que o font size vai chegar até 6. Mas eu posso também colocar o font size menor ou igual a 6, certo? Feito isso, eu declarei como inteiro. Se eu mudar a minha declaração para um S minúsculo, vai dar erro, porque ele já não reconhece o que é esse font size. Então, vamos tirar o case sensitive. Feito isso, ele ainda não vai executar, porque dentro do font eu tenho que digitar alguma coisa. Então, eu vou digitar aqui exercício utilizando for, certo? Então, só para fazer uma boa prática de programação, eu só vou deixar uma nova linha para cada vez que ele executando uma linha, ele deixar uma linha abaixo. Feito isso, eu vou executar. Aí, executando o exercício. Então, olha o que aconteceu. Quando ele começar um for no 1, ele vai ficar menorzinho. Quando ele está em 6, vai ficar maior. Ah, mas eu quero colocar mais 2, por exemplo, até 8. Vimos aqui. E trocamos para 8, certo? Salvamos novamente. Vou dar um F5. Ele chega até 7. Acima disso, pelo menos no font size, o tamanho máximo dele é 7. Após isso, tamanho fica uniforme. Se colocar 10, vai ficar no mesmo tamanho de 7, certo? Então, isso não vem ao caso. Mas ali eu posso colocar até onde eu quero trabalhar, certo? Então, esse é um exercício de for. Quando vocês abrem chaves e vocês vão trabalhar com for, não se esqueçam de fechar, senão pode dar um loop ou vai dar um erro. Isso nós vamos ver agora no while, essa diferença. Se eu não fechar o while, vai travar o Eclipse de vocês, certo? Então eu gosto de não criar uma nova estrutura de repetição, que se chama while. Como vocês vão fazer isso? Botão direito em exercícios, new JCP file. Vamos digitar o while, vai ser a nossa nova estrutura, que faz a mesma coisa que o for. A diferença básica entre eles é que o for eu tenho um início e um fim. Já o while eu tenho um início, mas geralmente eu não sei qual é o fim, certo? Quando que eu uso esse while? Normalmente quando vocês estão com um banco de dados, tem um certo número de registros, querem postar todos eles. No for é mais complicado, no while é bem mais fácil trabalhar com isso. Então normalmente vocês utilizam for quando é para números finitos e o while quando é praticamente números infinitos. Ou seja, vocês não sabem o final dos dados de vocês, certo? Então vou mudar o título. Exercício while. Aqui embaixo então nós vamos criar a nossa condição, certo? Abrir minha expressão, meu scriptlet. Vou digitar o while. Font size
menor ou igual a 6, certo? E vou abrir minhas chaves. É menor o número deles ter aqui dentro? É. A diferença, se vocês não fecharem o while, vai travar o Eclipse, certo? Aí vocês reiniciam o computador ou reiniciam o servidor, daí desativar as portas e reativar novamente. Só reiniciar o computador é bem mais rápido e bem mais fácil, certo? Feito isso, então nós vamos agora criar nossa fonte. Fonte color. Vou colocar um vermelho agora, certo? Size, então o tamanho da fonte. Vou abrir então aqui meu font size. Certo? E fecho aspas e fecho meu font. Aqui então eu vou escrever exercício com while. Vou colocar um BR para dar uma nova linha, certo? Antes de eu fechar o meu while, como eu fechei o for, eu tenho que colocar o meu incremento, certo? Meu font size vai receber 1 e vai entrar em loop, e como eu falei, vai travar a ideia de vocês. Então, no for vocês tinham separado o início, o fim, o incremento ou o decremento. Aqui no while vocês vão ter a condição, vai ser o while, e no fim do que vocês vão colocar a estrutura de vocês colocam o incremento ou decremento, e aí vocês fecham o while, certo? Então agora vocês vão abrir o font size, mais. Não se esqueçam do ponto e vírgula, certo? Feito isso, nós temos agora nosso incremento. Fechamos o nosso while, certo? Novamente, está dando erro por quê? Por falta da declaração. Então vamos realizar a declaração agora. Então a minha declaração, o que vai ser? O font size é o que? Novamente o inteiro. Font size e ponto e vírgula, certo? Feito isso, então, a princípio tem que funcionar, certo? Só que assim, novamente eu falo, não se esqueçam quando vocês utilizarem o while, isso que é muito perigoso trabalhar em sites. No momento que vocês utilizam isso aqui, se entrar em loop, não vai abrir o computador. E começa a aumentar a memória até daquela telinha azul, certo? Porque ele fica trabalhando e não sai do lugar. Mas a memória começa a trabalhar e só fica aumentando a memória, o tamanho da memória, e quando vê dá o crash do Windows, certo? Feito isso, então vou dar um play, vou salvar. Então, olha o exemplo que aconteceu. Vou dar um F5 aqui. E tá pronto o nosso exercício. Então ele executou 7 vezes. E vocês devem estar se perguntando por que executar 7 vezes e não 6, como vocês colocaram. Porque o while tem uma outra questão. Ele passa pelo menos uma vez dentro da estrutura antes de fazer a verificação dele, certo? Então ele tem que passar pelo menos uma vez ali dentro para poder fazer a verificação. Então, enquanto ele for menor ou igual a 6, ele vai estar aparecendo lá. Então, esse foi nossa aula de hoje. Vocês aprenderam a trabalhar com o while e com o for. Tem um trabalho para vocês lá no Ava já. Não vão trabalhar, pelo menos, a estrutura de repetição nesse trabalho, certo? E até a próxima.